Saúde a igreja, na paz do Senhor. Amém? Foi a minha incumbida a missão de trazer aqui para os irmãos nessa noite uma mensagem, assim como o pastor Adir colocou, né, a questão de trazer uma mensagem não só para os jovens e adolescentes aqui da nossa igreja, mas uma mensagem que fale ao coração de toda a igreja, independente da sua idade. Eu acredito que é uma verdade bíblica, ela não depende de idade para ser aplicada em nossas vidas. Quero pedir para os irmãos estarem abrindo as suas Bíblias. Vou estar projetando ali na tela também, né, porque é culto de jovem e tem que ter slide, né? Senão acho que não presta atenção, tem que ter um tablet aqui, né? Coisa de jovem, né? Senão não vai. Nosso texto de hoje é um texto que já foi mencionado aqui nessa noite pela Larissa. É o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E eu quero trabalhar aqui com os irmãos nessa noite. O tema da mensagem é de uma juventude exemplar. Nós estamos no mês da Juventude Batista, mês do domingo do adolescente, hoje comemora do jovem. E eu quero tratar aqui com os irmãos sobre o tema da mensagem de hoje, sobre uma juventude exemplar, mas você pode estar me perguntando, mas Mateus, eu não sou jovem. Vamos considerar então aqui, para a gente não ter dúvida, a idade de jovem de 0 a 157 anos aqui, para a gente não ter uma margem de erro. Então, se você se encaixa dentro dessa faixa etária, acredito que essa mensagem possa servir para você. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Agora eu quero pedir para toda a igreja estar lendo esse versículo, todos em uma só voz. Ninguém Amém. Agora eu quero que só os nossos jovens e adolescentes, já até uns 30 anos, que eu sei que tem ali mais ou menos, repitam o mesmo versículo. Pode ir? Amém. Até aí. Quero trabalhar com os irmãos para a gente entender melhor um pouco o contexto que essa passagem bíblica se passa. Aqui nós temos Paulo escrevendo a Timóteo uma exortação e algumas dicas ali para Timóteo, que ele iria exercer um cargo de liderança ali na igreja. Ele vai trazer para Timóteo algumas sugestões, algumas dicas ali para Timóteo referente à sua idade. O porquê disso? Porque na cultura grega se dava muito valor à idade da pessoa, ainda mais uma pessoa que iria ter ali um cargo de liderança dentro da igreja. Então, naquela cultura na qual Timóteo estava inserido, levava muito-se em conta a idade que a pessoa tinha ali para um cargo de liderança. Timóteo teria ali cerca de 30 anos, enquanto Paulo escreve isso para ele, e por os padrões daquela época, os padrões da cultura grega, Timóteo ainda era considerado jovem, né? Então, como a gente colocou aqui, de 0 a 57 anos, então Timóteo também vai se encaixar dentro do padrão de jovem. E Paulo, nesse versículo bíblico, ele vai orientar Timóteo em algumas coisas, em como Timóteo vai exercer a autoridade dele ali naquela igreja. E novamente você pode estar me perguntando, Mateus, eu sou jovem, talvez eu sou um jovem ali com cabelos brancos, pode ter uma dificuldade para levantar, talvez ali com as costas ali tem algumas dores um pouco mais normais. Mas, Mateus, eu não quero exercer um cargo de autoridade, não quero ser líder, nem coisa do tipo, eu não sou líder, né, ou alguma coisa assim. Mas veja bem, como eu coloquei no início, aqui nós temos algumas verdades bíblicas, na qual ela não tem limite de idade. Então, de 0 a 57 anos, isso vai servir para você. Ponto 2 é que ele vai explicar para Timóteo como que ele vai conquistar o respeito de toda a congregação tendo pouca idade.
E a resposta nesse texto, ela é muito clara e muito simples para a gente. A resposta que Paulo dá a Timóteo de como ele vai exercer a autoridade dele e como ele vai conquistar o respeito de toda aquela congregação é: seja um modelo a ser seguido. Então Paulo, ele é bem claro para quando ele fala para Timóteo: olha, seja um padrão. Ele fala: olha, ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então ele vai falar assim: olha, Timóteo, você vai precisar exercer essa autoridade, você tem pouca idade. Eu conheço como as pessoas vão te enxergar, então como você vai conseguir conquistar a sua autoridade na igreja? É através do exemplo, é através de você se tornar um modelo a ser seguido por aquelas pessoas. E ele inicia o texto dele dizendo: ninguém despreze a sua mocidade. Então veja só, assim como algumas dicas do qual o pastor Adir deu ali para a gente, Paulo está falando aqui para Timóteo: olha, não seja subestimado pela sua pouca idade, você tem muito a acrescentar. Só que ele não fala de uma maneira para Timóteo, simplesmente: não, você é jovem, você chega lá com a seu estilo ali e tudo mais, e assim você vai conquistar toda aquela a igreja ali. Ele vai reconhecer o potencial da juventude, quando Paulo ele escreve esse texto. E ele vai reconhecer também não só o potencial da juventude, mas também a responsabilidade da juventude. Paulo aqui, ele não vai colocar a juventude num patamar acima, falando: olha, vocês conseguem tudo, vocês podem, vocês têm energia e tudo mais. Só que ele também vai reconhecer a responsabilidade no qual os jovens vão ter ali. Quero trazer um exemplo pessoal meu aqui para os irmãos, que eu passei por isso cerca de 2 meses atrás. Alguns dos irmãos, alguns dos adolescentes vão conhecer essa história. Os irmãos da igreja sabem, nós fomos num grupo de 4 homens daqui da igreja lá para o Rio Grande do Sul, ajudar algumas famílias na enchente lá do Rio Grande do Sul. Foi um Wanderlei, se ele estiver aqui pode levantar a mão, que eu não estou vendo, o irmão Arivaldo e o irmão Vitor, nessa, digamos assim, empreitada que nós fomos até o Rio Grande do Sul. E nesse grupo de 4 homens, era muito interessante essa situação. O Wanderlei ali apareceu. E é muito interessante nesse caso que aconteceu, que é um caso que, assim, vou levar para a vida durante muito tempo, assim, foi bem impactante isso. Só que eu quero trazer uma outra analogia dessa história que ocorreu, é que nesse grupo de irmãos que a gente foi para lá, eu era o mais novo desse grupo. Então a gente tem ali o Wanderlei, uma idade pouco avançada, o irmão Arivaldo ali, o irmão Victor. Não quero aqui explanar a idade dos irmãos, vamos deixar ali. Só que um fato muito interessante, que foi muito comentado durante todo esse acontecimento, foi que a gente comentando assim: questão de trabalho, a gente teve bastante tempo para conversar entre a gente. É muito interessante, foi colocado o seguinte, ali com o irmão Arivaldo, falou assim: olha, eu trabalhei durante 28 anos, estou aposentado e tudo mais, e eu parei, olhei e falei: nossa, 28 anos é a idade que eu tenho, é o tempo que eu tenho de vida, é o tempo que você tem de trabalho, é o tempo que eu tenho de vida. E foi muito interessante que nisso, quando a gente chegou no Rio Grande do Sul, ajudamos algumas famílias. Alguma dessas famílias foi um casal muito querido, muito simpático, que a gente ajudou, e depois a gente teve a oportunidade de conversar um pouco mais com eles ali. Foi muito interessante que nesse casal, o rapaz, que era um senhor já de idade, o tempo que ele tinha de serviço era o tempo que o Arivaldo tinha de vida. Então veja só que interessante, o meu tempo de vida era o tempo de serviço do Arivaldo, que desse senhor é o tempo de vida do Arivaldo, é o tempo que ele tinha de serviço. E muito interessante, durante todos esses acontecimentos também, que eu vivo assim um meio termo, até comentei ali com os meninos, eu vivo aqui na igreja um paradoxo, que acontece o seguinte: eu tenho 28 anos, eu não sou uma pessoa tão experiente ainda na vida, eu tenho muito, mas muito o que aprender. Só que é muito interessante que a gente está na liderança dos adolescentes, que querendo ou não, tem pessoas que têm a metade de idade da que eu tenho. Eu falando ali por eles que eu achei muito estranho, o seguinte: olha, às vezes eu vou falar com o pessoal ali de maneira informal,
Eu vou falar, olha, no meu tempo, tarará, 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 e eu paro e penso, mas cara, eu tenho 28 anos, por que eu estou falando no meu tempo? Sendo que eu não sou tão experiente ainda assim. Eu falo assim, mas eu tenho que falar isso, porque querendo ou não, meu tempo é um pouco diferente do deles. Só que em contrapartida, eu ainda assim não tenho tanta experiência para colocar, nossa, no meu tempo, né, os pais colocavam lá no tempo de ir para a escola, pegavam navio, barco, atravessavam o mato e não sei o quê. Na minha não é tão diferença assim, mas ainda é diferente, né? Então, comentei com eles ali esse paradoxo, essa questão de como eu lido ali com essa questão, e eu achei muito interessante. Então, só voltando ali, foi um momento muito legal de aprendizado ali com os irmãos, o porquê? Eu era o mais novo da turma, mas ainda assim, conversando outros assuntos ali com os irmãos, era muito interessante que do nada eu soltava assim, nossa, eu conversando, eu falei alguma coisa, não lembro quem, falou, olha, eu não sabia disso. Então veja só, eu na minha pouca idade, nos meus 28 anos, num grupo de irmãos ali, sendo o mais novo, ainda pude, assim, acrescentar algum conhecimento mínimo que seja na vida deles, né? Então, assim, para a gente parar para pensar e analisar toda a nossa capacidade que a gente tem, independente da nossa idade, é muito interessante ver, né? Então a gente tem os jovens, eu como jovem, estamos ali na liderança dos adolescentes. Eu vejo que alguns adolescentes também estão à frente dos juniores, então esse efeito cascata que a gente vai ter, né, das idades, eu acho bem interessante. Então, Paulo vai dizer ali para Timóteo, olha, ninguém despreza a mocidade, e eu quero colocar aqui também para os irmãos, talvez para os jovens aqui da nossa igreja, que já tem um pouco ali de cabelo branco, né, tem um caminhar um pouco mais devagar, para vocês também. Né, nós temos nossos grupos de jovens e adolescentes, e fica um convite, um chamado aqui para os irmãos, para que vejam os nossos jovens e adolescentes, assim como Paulo colocou para Timóteo, sendo o potencial que eles têm, mas também a responsabilidade. Não pode eximir, né? Não colocar, olha, vamos trabalhar ali, mas também com a responsabilidade. Essas duas coisas devem andar juntos. E além disso, quando é colocado ali, olha, ninguém despreze a sua mocidade, quando se diz ninguém, agora aqui voltado para os jovens um pouco menos experiente na vida, quero falar aqui para vocês, inclusive vocês mesmos não devem desprezar a mocidade de vocês. Veja só que a gente vai ter um exemplo na Bíblia, que é o próprio profeta Jeremias. Jeremias capítulo 4 ao 8, vai falar sobre o chamado de Jeremias, e o texto ele diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Então veja só, aqui o próprio profeta Jeremias, ele estava se desprezando ali no chamado que Deus tinha a ele, colocado, olha Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem, né? Talvez vocês aqui podem falar, olha Mateus, eu sou muito jovem, né? Não consigo talvez abrir um culto dos adolescentes ou trabalhar na igreja, mas veja que o próprio chamado de Jeremias, Deus coloca para vocês, e eu quero colocar para vocês também, jovens e adolescentes, que estamos juntos nessa caminhada, que vocês podem, se não tiver essa capacidade, vocês podem se capacitar a cada dia que passa para o chamado que vocês têm no trabalho da igreja, no auxílio da igreja em diversos departamentos, vocês podem sim estar ajudando. Então vamos aqui para o primeiro ponto no qual Paulo vai trazer para Timóteo, é falar, torna-te um padrão. Quando a gente fala de padrão, ele deve ser um modelo a ser seguido. Você deve ser uma referência e você deve ser regulamentado pela Bíblia. Quem aqui já teve oportunidade, no mundo acadêmico, eu falo, seja no colégio, na escola, na faculdade, de fazer um trabalho escolar? Levanta a mão. Muita gente. Legal. E provavelmente alguém de vocês já devem ter esbarrado em algo chamado normas da ABNT.
Se não se deparou ainda, vai se deparar em algum momento da sua vida. Isso é, as regras, as normas da ABNT, ela fala assim, olha, Mateus, o seu trabalho deve ter o espaçamento entre linhas tal, deve ter o recuo da linha tal, deve ser a fonte tal, com tamanho tal. Então, as regras da ABNT vai falar assim, olha, o seu trabalho deve ser formatado da seguinte maneira. Então, pense aqui como você se tornar um padrão, você, através da Bíblia, isso é, você vai ser regulamentado pela Bíblia, assim como a ABNT tem as suas regras. Nós temos as nossas regras de fé e prática, que é a própria palavra de Deus. Então, através disso, a palavra de Deus vai regulamentar a nossa vida para que a gente se torne um padrão ali para os fiéis, como Paulo está colocando para Timóteo. Uma frase que não me lembro onde, eu sei que estava anotado em algum lugar nas minhas anotações, de John MacArthur, ele diz o seguinte, olha, o propósito supremo de uma vida, acho que eu repeti ali, mas eu vou ler de novo, o propósito supremo de uma vida virtuosa é tornar atrativo o ensino de que Deus salva pecadores. Então, jovem, adolescente, de 0 a 57 anos, se você quer tornar atrativa o ensino de Deus, que Ele salva pecadores, que o poder do Evangelho é o poder de Deus para a salvação, a sua vida é muito utilizada para essa, como ferramenta para tornar a palavra de Deus atrativa para aqueles que não conhecem. E Paulo vai continuar dizendo, torna-te padrão na palavra. Quando Paulo fala para isso, o que a gente deve fazer, olhar para a gente? Quando a gente fala de palavra aqui, é no nosso modo de dizer. Isso é, você pode ser um modelo a ser seguido no seu modo de falar. O seu modo de falar pode servir de guia para outras pessoas. Aquilo que você fala pode servir de exemplo para que outras pessoas sigam aquilo que você faz. Então, Paulo leva Timóteo a trazer essa reflexão para ele, para falar que aquilo que ele fala tem sim grande importância. Em relação a isso, o que a gente deve fazer? Com as nossas palavras, abençoar, ensinar, aconselhar e guiar as pessoas. Em contrapartida, o que a gente não deve fazer relacionado às nossas palavras? Ferir, mentir e destruir. Porque a gente sabe das capacidades que a palavra tem. A Bíblia está repleta e repleta de várias informações, várias advertências que falam sobre a palavra. Então é um cuidado que a gente deve ter. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 29, ele diz, olha, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Então, no início ele diz, olha, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Está vendo? Coloca aqui para todos os irmãos esse desafio, né? Bater o dedinho ali no móvel, na quina do móvel, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, né? Foi fechado no trânsito, alguém entrou na frente ali sem ligar o pisca-alerta, glória a Deus, aleluia, o Senhor seja louvado, né? Os adolescentes aqui também, e todo o seu fôlego, na sua energia ali, nos momentos difíceis, glória a Deus, aleluia, o Senhor seja louvado. Torna-te padrão dos fiéis na palavra. E ele segue dizendo, olha, torna-te padrão dos fiéis no procedimento. Aqui ele vai querer dizer para a gente, na sua maneira de agir. A sua maneira de agir deve ser um modelo a ser seguido, como Paulo diz a Timóteo. Deve ser agir de acordo com aquilo que nós professamos. Aquilo que nós professamos deve guiar o nosso modo de viver. Nossas ações, o nosso estilo de vida deve refletir o que Cristo e a Bíblia nos ensina. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, parte do Sermão do Monte, um trecho muito conhecido, diz o seguinte, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que estás no céu. Jovens de 0 a 57 anos, torna-te padrão dos fiéis, e até para os infiéis também, no procedimento, no seu modelo de agir, nas suas ações do dia a dia. Torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis no amor. O amor que Paulo coloca aqui para Timóteo é o tipo de amor altruísta, aquele tipo de amor que ele não requer nada de volta. É um amor sacrificial, isto é, você deve se doar para os outros, você deve se doar para o alcance do Evangelho. É através disso que ele vem. É um amor que ele vem de Deus e é uma marca distintiva do cristão, é o amor de Cristo. É o amor de Cristo refletido em nós. Comentei com os jovens, acho que na IBD passado, de um artigo que eu li, que fala sobre o amor como a nossa apologética final. Um trecho que me marcou muito nesse artigo, ele diz o seguinte: o amor em nossos tempos é algo que é bastante influente, mas é algo que também é bastante impotente. Ele vai falar que o amor é algo muito influente em nossos dias, mas é algo impotente. Muitas vezes é algo incapaz de produzir frutos. E é algo que a gente deve levar para si e entender esse amor de Deus para com nós, o nosso amor para com o próximo, que é o maior mandamento. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Dessa forma, todos saberão que são os meus discípulos. Como? Se vocês amarem uns aos outros. Então, jovens, de 0 a 157 anos, seja padrão dos fiéis no amor. O amor da sua vida ela tem que transparecer a ponto daquelas pessoas olharem para você e falar assim: olha, eu vejo Cristo naquela pessoa. Né? Alguma frase também que eu li em algum lugar, não vou me recordar onde, que nós devemos ser bíblias ambulantes por aí. E isso é, se alguém pega a Bíblia, compara o que está nela com a sua vida, vai haver divergências, discordâncias com os ensinamentos de Cristo. É algo que a gente deve prestar muita atenção. Então, torna-te padrão dos fiéis no amor. E Paulo segue dizendo: torna-te padrão na fé. Deixa eu só passar aqui. Isso. E essa fé que Paulo vai trazer ali para Timóteo, em primeiro lugar, ela vai ser uma confiança em Deus. É esse tipo de fé que ele quer dizer. E, em segundo lugar, é a fé que é o fundamento da vida cristã. E o que isso vai implicar? Que a gente deve ter a confiança em Deus mesmo em momentos difíceis. E ela, como fundamento da vida cristã, nós devemos fidelidade aos ensinamentos de Cristo sem desviar-se da verdade. Então veja só, a fé que Paulo coloca aqui para Timóteo, além daquela fé que a gente tem descrita em Hebreus 11, toda aquela definição que a gente tem, é a confiança em Deus, é o nosso fundamento de vida cristã. Isto é, nós devemos fidelidade aos ensinamentos de Cristo, nós devemos não se desviar da verdade que é professada na Bíblia. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja só qual João é direto nessa epístola que ele escreve. A nossa luta e batalha contra o mundo, a nossa vitória nessa constante luta, ela vai se dar através da nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E por último, Paulo a Timóteo, ele vai trazer ele para Timóteo. Torna-te padrão dos fiéis na pureza. Então veja só, quando Paulo traz aqui para Timóteo, para ele se tornar um padrão, isso é, ele deve ser um modelo a ser seguido. Também na pureza, ele vai trazer no aspecto moral e espiritual. Isso vai influenciar em quê? Naquilo que nós pensamos,
nas nossas intenções e nas nossas ações. Então veja só que não basta você querer pensar bem. Isso não vai bastar. Não basta talvez você ter uma boa intenção. Isso também não. Não basta você somente ter uma boa ação, ter uma palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 5, se eu não estou me enganado, no qual, ou é 2,5, não me lembro agora, o que Paulo fala, olha, tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo. Essa palavra sentimento no original, ela é o frônesis chamado, porque ela não é algo que eu faço querendo o bem, mas eu tenho que fazer, querendo fazer o bem, e com um resultado que eu queira fazer o bem. É mais ou menos isso, eu não vou ter tempo aqui para explicar. Mas veja só que essa parte no qual Paulo está trazendo aqui para Timóteo, sobre o padrão que ele deve ser, o modelo que ele deve ser, a ser seguido na pureza, ele vai trazer todos esses aspectos. Um outro ponto que eu quero trazer sobre isso daqui também, é que a pureza, irmãos, é algo que a gente vê, que eu coloquei ali como uma guerra cultural, é o que a gente vê em redes sociais, em filmes, em músicas. A gente pode colocar assim, na secularização do presente mundo, é o que é mais batido de frente com aquilo que a Bíblia coloca para a gente, é a pureza. Seja a pureza moral, seja a pureza sexual também, seja a questão da imoralidade, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente tem intenção e das nossas ações. É aquilo que a gente tem uma maior dificuldade e maior guerra que a gente tem contra a secularização, é a questão da nossa pureza. Não é por isso que a gente tem diversos livros que falam sobre isso, sobre quando as pessoas têm problemas relacionados ao pecado, é muito relacionado na questão da pureza, e Paulo não deixa isso de lado quando ele vai dar as sugestões a Timóteo para que torne-se padrão na pureza. O próprio Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele diz: fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles de coração puro invocam ao Senhor. Fuja das paixões da mocidade e busca a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles de coração puro invocam ao Senhor. Então, finalizando aqui, eu quero trazer algumas conclusões aqui para toda a igreja. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele é um chamado para todo o cristão. Não é só o jovem e adolescente que deve se tornar uns padrões para os fiéis. Veja que o que Paulo coloca para Timóteo aqui é algo de que qualquer idade, ela não tem restrição de idade para você ser um padrão na pureza, na fé, no amor, nos seus atos, em toda a sua vida. Aqui a gente não tem uma restrição para esse chamado. Ela independe da sua idade. Se você deseja honrar a Deus com a sua vida, torna-te um padrão daquilo que Paulo colocou aqui nesse texto. Siga aquilo que Paulo, assim como ele colocou para Timóteo, coloque isso em prática na sua vida. Se você está buscando aquilo que Paulo colocou para Timóteo aqui, busque aplicar na sua vida, independente da sua idade. Busque dar um bom testemunho através daquilo que Paulo colocou para Timóteo. Então veja só naquela frase que a gente leu no início, olha, o objetivo fundamental de uma vida de pureza, de uma vida que agrada a Deus, é você tornar atrativa a palavra de Deus para as pessoas. A gente pensa que a gente vai conseguir, talvez buscar as pessoas, talvez trazer as pessoas de Cristo através de programações mirabolantes ou coisas do tipo, mas entenda que a sua vida, como um padrão, como um espelho, como um modelo a ser seguido, é o que torna mais atrativo aquilo que Deus tem para as demais pessoas. Assim como a gente estudou hoje também na IBD, quantas pessoas aqui já ouviram relatos de pessoas, olha, eu gosto de Cristo, mas eu não gosto dos cristãos. Eu gosto de Cristo, mas eu não gosto da igreja. Lá na igreja fui machucado, isso e aquilo.
Né? A gente tem diversos relatos de pessoas que muitas vezes se afastam da igreja por conta da falta de padrão na vida das pessoas. Né? Então, torna-te padrão daquilo que Paulo coloca Timóteo na sua vida, na vida da igreja, para que você torne a palavra de Deus atrativa, para que você busque pessoas que estão longe da presença de Deus. Então, a importância de que Paulo coloca ali para Timóteo, que a gente possa aplicar nas nossas vidas, tornar-se um padrão, tornar-se um modelo a ser seguido, para que aqueles que nos vêm de fora, que vêm de dentro, de perto, do lado, seja de onde for, eles olhem para você e falem assim, olha, é esse Cristo que você está vivendo, que transformou a sua vida, que leva você a agir dessa maneira, então é esse Cristo que eu quero conhecer melhor. Amém?